um horizonte cintilante onde o céu azul encontra o azul infinito do mar. O que se esconde além dessa linha, onde as ondas sussurram com ventos ancestrais? Imagine um amanhecer, não o tipo de amanhecer que inunda campos e florestas familiares, mas um que emerge sobre a superfície salgada, pintando-a com tons perolados. A respiração do tempo é sentida com especial intensidade aqui, como se o próprio ar estivesse saturado com os ecos de milênios. Costas ancestrais ainda envoltas na névoa da aurora guardam segredos que estamos apenas começando a desvendar. Em algum lugar ali, na própria orla, nasceu uma civilização cujo impacto no mundo foi verdadeiramente colossal, embora seu próprio nome, hoje, ressoe apenas como um eco. Esta é a história de um povo nascido da espuma do mar, cujo destino estava inextricavelmente ligado ao oceano e cuja sede de descobertas o levou aos confins do mundo conhecido. Eles eram marinheiros, comerciantes e artesãos cujas mãos criaram maravilhas e cujas mentes compreenderam os mistérios das estrelas e dos ventos. Esta história começa não com exércitos temíveis ou palácios majestosos, mas com baías tranquilas, onde barcos de pesca balançavam nas ondas e com o desejo insaciável do homem de transcender o familiar. Sinta a brisa fresca da manhã, ouça os gritos das gaivotas anunciando um novo dia e imagine como, nesta costa pitoresca, onde a areia encontra o mar, um povo iniciou sua jornada, cuja civilização se tornaria um dos primeiros grandes faróis da humanidade. Sua história é mais do que uma simples crônica de eventos, mas um conto de resiliência, engenhosidade e da força ilimitada do espírito humano, inspirado pelo espaço infinito e pelo chamado do desconhecido. Eles aprenderam a ler as estrelas para se orientar na noite e domaram o vento para percorrer vastas distâncias. Suas cidades, construídas de areia e pedra, tornaram-se centros de atração para todo o mundo antigo, e seus produtos se tornaram símbolos de riqueza e sofisticação. Mas, acima de tudo, eles deixaram para o mundo um presente inestimável que ainda nos serve hoje. Um sistema de símbolos capaz de transmitir pensamentos através dos séculos e do espaço. É sobre esse nascimento, esse nascer do sol sobre o mar, que falaremos. Imagine o tempo desacelerando, permitindo-nos vislumbrar o passado, testemunhar com nossos próprios olhos o nascimento dessa civilização notável, cujos vestígios encontramos em todos os continentes banhados pelo Mediterrâneo. Sua história é um poema escrito nas ondas da areia, no sussurro do vento nas velas e no brilho das estrelas sobre as águas escuras. Escute esse sussurro, e ele lhe contará sobre os fenícios, um povo cuja civilização nasceu da espuma do mar. Uma mudança de era se aproxima, como uma brisa suave sobre a estepe. A água, que ontem parecia uma muralha impenetrável, hoje acenava com a promessa de terras desconhecidas. O céu sobre a costa, até então apenas uma cúpula azul, transformou-se num mapa tecido por estrelas. Os primeiros barcos desajeitados, mas corajosos, tocaram a água. Seus cascos escavados em troncos de árvores eram como conchas prontas para partir em uma grande viagem. Pessoas cujas mãos estavam acostumadas a labutar na terra, agora sentiam a aspereza das cordas nas palmas e o cheiro salgado do oceano nas narinas. Não se tratava apenas de um lançamento, era o nascimento de um novo caminho. O coração se apertava diante da imensidão azul e, ao mesmo tempo, vibrava de expectativa. Cada remada,
Cada sopro de vento na vela primitiva marcava novas milhas que os separavam de sua antiga vida isolada. Eles olharam para a frente, onde o horizonte se fundia com a água, e viram não um fim, mas um começo. O sol nascendo sobre as ondas parecia uma promessa de descoberta, uma promessa de encontros, a promessa de que o mundo era muito maior do que poderiam ter imaginado. Havia tanta esperança, tanta ousadia naqueles primeiros passos na água. Deixaram a costa para trás, mas nunca a esqueceram. Era o seu lar, o seu ponto de partida, a sua âncora, para a qual sempre ansiavam retornar, enriquecidos por novas experiências. Mas o chamado do azul era mais forte. Atraía-os para o desconhecido, onde perigos e riquezas incalculáveis se escondiam. Era uma época em que o homem começava a conquistar os elementos, não pela força, mas pela inteligência e perseverança. Barcos, primeiro timidamente, depois com crescente confiança, cortavam as ondas. Carregavam não apenas pessoas, mas também seus sonhos, suas aspirações, sua sede insaciável de conhecimento. Era o primeiro passo hesitante em direção a um vasto mundo, um mundo que estavam destinados a descobrir e transformar. E todos a bordo desses primeiros navios sentiam-se parte de algo grandioso, algo que mudaria para sempre o curso da história. O suave bater da água contra o casco, o ranger da madeira, o sussurro do vento, tudo se misturava na melodia de um novo começo. O sopro do mar tornou-se o seu próprio sopro. Seus corações batiam no ritmo das marés. Estavam prontos. Uma mudança de era se aproxima, como uma brisa que sopra pela estepe. A árvore, outrora viva e buscando o sol, encontrava nova vida nas mãos dos artesãos. Seus dedos, calejados por longos anos de trabalho, tocavam cada fibra, cada curva, com uma ternura surpreendente. Não se tratava apenas de um ofício. Era uma arte, nascida de uma profunda compreensão da natureza, de um diálogo silencioso com o mar. Sabiam como fazer a madeira cantar sob a pressão das ondas, como moldá-la para vencer os elementos. Seus olhos, acostumados a discernir os mínimos detalhes, viam no tronco de cedro rústico não apenas matéria-prima, mas a alma de um futuro navio. O som dos martelos, o rangido das serras, o aroma da resina e da madeira fresca, tudo isso se entrelaçava numa melodia de criação. Cada prego cravado, cada tábua encaixada era um passo rumo ao lançamento de novos sonhos. Aprenderam com a natureza, observando o voo dos pássaros, o fluir das ondas ao redor das rochas, a força e a flexibilidade dos juncos. O conhecimento deles era transmitido de geração em geração como um presente precioso, um segredo que não podia ser revelado por escrito, mas sentido no coração. Projetos simples, porém engenhosos, proas afiadas que cortavam a água, laterais largas que suportavam a carga, mastros robustos prontos para receber uma vela. Tudo nascia dessa fusão de experiência e intuição. Eles construíam mais do que barcos, criavam uma extensão do homem, seu meio de transporte, seu lar longe de casa. O silêncio da floresta onde a madeira era colhida dava lugar à agitação das oficinas e, em seguida, à imensidão tempestuosa do mar. Cada navio era único, como uma impressão digital, carregando um pedaço da alma de seu criador. Eles sabiam que a vida daqueles que navegavam dependia de sua habilidade. Portanto, cada nó, cada costura, cada detalhe era executado com o máximo cuidado. A água, antes apenas um obstáculo,
agora se tornava seu caminho, seu campo de atuação. Sabiam que o mar podia ser cruel, mas também sabiam como construir um navio capaz de resistir à sua fúria. Era uma época em que o homem começou a compreender a linguagem dos elementos, em que aprendeu não a lutar contra eles, mas a viver em harmonia. O sol brilhando através dos galhos das árvores na floresta e o sol iluminando a imensidão do mar eram uma só coisa para eles, dando-lhes vida e inspiração. E quando o primeiro barco, reluzente de resina fresca, foi lançado, não era simplesmente a conclusão de uma tarefa. Era o nascimento de uma nova jornada. O suave ranger da madeira, preenchido pelo som das ondas, parecia-lhes uma promessa de descoberta, uma promessa de encontros, a promessa de que o mundo era muito maior do que poderiam ter imaginado. Esses barcos, construídos com amor e conhecimento, carregavam tanta esperança, tanta ousadia. Deixaram a costa para trás, mas não a esqueceram. Era o seu lar, o seu ponto de partida, a sua âncora, para a qual sempre ansiavam retornar, enriquecidos por novas experiências. Mas o chamado do azul era mais forte. Atraía-os para o desconhecido, onde tanto perigos quanto riquezas incalculáveis se escondiam. Era uma época quando o homem começou a conquistar os elementos, não pela força, mas pela inteligência e tenacidade. Os navios, timidamente a princípio, depois com crescente confiança, cortaram as ondas. Transportavam não apenas pessoas, mas também seus sonhos, suas aspirações, sua sede insaciável de conhecimento. Este foi o primeiro passo, ainda que tímido, em direção a um vasto mundo, um mundo que estavam destinados a descobrir e transformar. E todos que estiveram a bordo desses primeiros navios sentiram-se parte de algo grandioso, algo que mudaria para sempre o curso da história. O suave bater da água contra o casco, o ranger da madeira, o sussurro do vento, tudo se fundia na melodia de um novo começo. O sopro do mar tornou-se o seu próprio sopro. Seus corações batiam ao ritmo das marés. Estavam prontos. Novas formas, novos materiais, novos métodos, tudo se uniu para formar um todo único, permitindo-lhes viajar mais longe e com mais ousadia. Aprenderam a dominar o poder do vento, transformando-o em seu aliado. As velas, a princípio simples, depois cada vez mais sofisticadas, permitiram-lhes percorrer vastas distâncias. Mestres das velas e dos remos, assim se poderiam chamar esses primeiros navegadores. Eles não temiam o sol, abraçavam sua luz para iluminar seu caminho. Suas mãos, fortes e hábeis, sabiam como esticar uma vela para aproveitar cada rajada de vento, como manobrar um remo para manter o rumo. Era uma época em que as fronteiras do mundo começavam a se diluir, em que as pessoas descobriam que outra vida, outras nações, outras riquezas existiam além do horizonte. Cada novo navio lançado ao mar era um símbolo de sua energia irreprimível e curiosidade infinita. Eles viam o mar não como um obstáculo, mas como um caminho. E esse caminho os conduzia a novos horizontes, a novas possibilidades. O cheiro de sal, misturado ao cheiro de madeira, tornou-se sua marca registrada. O som das ondas quebrando contra o casco do navio tornou-se sua música. Seus corações batiam em uníssono com o ritmo do mar. Eles faziam parte deste grande mundo, e o mundo tornou-se parte deles. Seus navios, como pássaros, cortavam as águas, carregando consigo as sementes da mudança.
Todo viajante que partia sentia uma emoção misturada com expectativa. Levavam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e costumes culturais. Os fenícios, mestres das velas e dos remos, não construíam simplesmente navios, construíam pontes entre os povos. Seus navios eram navios da paz, transportando a civilização através das ondas. O sussurro suave do vento nas velas, o bater da água contra o casco, essa era a canção de suas grandes conquistas. Novos materiais, novos métodos, tudo isso se uniu para formar um todo único, permitindo-lhes viajar mais longe e com mais ousadia. Aprenderam a dominar o poder do vento, transformando-o em seu aliado. As velas, a princípio simples, depois cada vez mais sofisticadas, permitiram-lhes percorrer vastas distâncias. Mestres das velas e dos remos. Era assim que se podiam chamar esses primeiros navegadores. Não temiam o sol, aproveitavam sua luz para iluminar o caminho. Suas mãos, fortes e hábeis, sabiam como ajustar uma vela para captar cada rajada de vento, como manobrar um remo para manter o rumo. Era uma época em que as fronteiras do mundo começavam a se diluir, em que as pessoas descobriam que havia outra vida, outras nações, outras riquezas além do horizonte. Cada novo navio lançado ao mar era um símbolo de sua energia irreprimível e curiosidade infinita. Enxergavam o mar não como um obstáculo, mas como um caminho. E esse caminho os conduzia a novos horizontes, a novas oportunidades. O aroma do sal, misturado ao da madeira, tornou-se sua marca registrada. O som das ondas quebrando contra o casco de seus navios tornou-se sua música. Seus corações batiam em uníssono com o ritmo do mar. Eles faziam parte deste grande mundo, e o mundo tornou-se parte deles. Seus navios, como pássaros, cortavam as águas, carregando consigo as sementes da mudança. Cada viajante que partia sentia um arrepio no peito, misturado à expectativa. Levavam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e costumes culturais. Os fenícios, mestres das velas e dos remos, não construíam simplesmente navios, construíam pontes entre os povos. Seus navios eram navios da paz, transportando a civilização através das ondas. O sussurro suave do vento nas velas, o bater da água contra o casco, essa era a canção de suas grandes conquistas. Novos materiais, novos métodos, tudo isso se uniu para formar um todo único, permitindo-lhes viajar mais longe e com mais ousadia. Aprenderam a dominar o poder do vento, transformando-o em seu aliado. As velas, a princípio simples, depois cada vez mais sofisticadas, permitiram-lhes percorrer vastas distâncias. Mestres das velas e dos remos, era assim que se podiam chamar esses primeiros navegadores. Não temiam o sol, aproveitavam sua luz para iluminar o caminho. Suas mãos, fortes e hábeis, sabiam como ajustar uma vela para captar cada rajada de vento, como manobrar um remo para manter o rumo. Era uma época em que as fronteiras do mundo começavam a se diluir, em que as pessoas descobriam que havia outra vida, outras nações, outras riquezas além do horizonte. Cada novo navio lançado ao mar era um símbolo de sua energia irreprimível e curiosidade infinita. Enxergavam o mar não como um obstáculo, mas como um caminho. E esse caminho os conduzia a novos horizontes, a novas oportunidades. O aroma do sal, misturado ao da madeira, tornou-se sua marca registrada. O som das ondas quebrando contra o casco de seus navios tornou-se sua música.
Seus corações batiam em uníssono com o ritmo do mar. Eles faziam parte deste grande mundo, e o mundo tornou-se parte deles. Seus navios, como pássaros, cortavam as águas, carregando consigo as sementes da mudança. Cada viajante que partia sentia um arrepio no peito, misturado à expectativa. Levavam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e costumes culturais. Os fenícios, mestres das velas e dos remos, não construíam simplesmente navios, construíam pontes entre os povos. Seus navios eram navios da paz, transportando a civilização através das ondas. O sussurro suave do vento nas velas, o bater da água contra o casco. Essa era a canção de suas grandes conquistas, misturados com expectativa. Levavam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e costumes culturais. Os fenícios, mestres das velas e dos remos, não construíam apenas navios, construíam pontes entre os povos. Seus navios eram navios da paz, transportando a civilização através das ondas. O sussurro suave do vento nas velas, o bater da água contra o casco. Este era o cântico de suas grandes conquistas, misturados com expectativa. Levavam consigo não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e costumes culturais. Os fenícios, mestres das velas e dos remos, não construíam apenas navios, construíam pontes entre os povos. Seus navios eram navios da paz, transportando a civilização através das ondas. O sussurro suave do vento nas velas, o bater da água contra o casco. Este era o cântico de suas grandes conquistas. Seus navios, como escaravelhos alados, carregavam não apenas carga, mas a própria essência do mundo. A prata extraída das profundezas da terra cintilava ao sol, refletindo o azul do mar infinito. Seu brilho frio prometia riqueza, mas exigia trabalho árduo e coragem. Às vezes era prata trazida de terras distantes, onde o sol brilhava de forma diferente e as areias guardavam seus segredos. Os fenícios eram intermediários habilidosos, uma ligação entre culturas, cidades e povos. Eles conheciam o valor de cada pedra, cada gema, cada fio. O cedro, majestoso e perfumado, era outro tesouro que eles ofereciam ao mundo. Sua madeira, forte e resistente à água, servia de alicerce para seus navios, suas casas e suas armas. O aroma da resina, ácido e revigorante, preenchia o ar das oficinas e dos portos. As florestas de cedro do Líbano, altas e imponentes, forneciam-lhes o material para suas grandes realizações. Era uma árvore que havia testemunhado milênios, uma árvore que se tornou um símbolo de longevidade e força. Cada tronco derrubado não era apenas uma árvore, mas a promessa de uma nova jornada, uma nova oportunidade. Mas talvez a mercadoria mais cobiçada e rara fosse o corante púrpura, extraído de minúsculos caracóis marinhos, chamados murex, exigia um trabalho incrível. Milhares de conchas, meticulosamente coletadas e processadas, rendiam apenas uma pequena quantidade desse pigmento precioso. Sua cor era verdadeiramente majestosa, profunda, rica, cintilante em tons que variavam do escarlate ao violeta. O púrpura simbolizava poder, riqueza e alto status. Adornava as vestes dos reis, os mantos dos sacerdotes e os estandartes dos impérios. Os fenícios, como nenhum outro povo, sabiam como colher e valorizar esse presente do mar. Suas cidades, como Tiro, eram renomadas por seu corante púrpura, que era exportado por todo o Mediterrâneo. As rotas comerciais fenícias
eram como as veias que alimentavam o corpo da civilização. Correiam sobre a água, onde o vento era seu fiel companheiro, e sobre a terra, onde as caravanas se moviam lenta, mas incansavelmente. Das costas da Ásia Menor às ilhas do Mar Egeu, da Sicília às distantes costas do Atlântico, sua voz ressoava por toda parte, e eles deixavam sua marca em todos os lugares. Não transportavam apenas mercadorias, levavam conhecimento, ideias e tecnologias. Traziam azeite da Grécia, grãos do Egito, metais da Espanha e especiarias do Oriente. Cada porto onde seus navios atracavam se tornava um lugar de encontro, troca e diálogo. Em meio à agitação das cidades portuárias, à burburinha dos mercadores e ao ranger dos mastros, um novo mundo nascia. Os mercadores fenícios não eram apenas vendedores, eram diplomatas, exploradores e inovadores. Sabiam como encontrar pontos em comum com qualquer povo, compreendendo que o comércio não é apenas uma transação, mas uma relação construída sobre confiança e respeito. Sua prata, seu cedro, sua púrpura, tudo isso era meramente um meio, uma ferramenta para estabelecer conexões, para expandir horizontes. Os raios do sol poente douraram as ondas enquanto mais um navio se afastava da costa. A bordo, sacos de grãos, ânforas de vinho e fardos de tecidos. E nos corações dos marinheiros fervilhava a expectativa de novas descobertas, novos encontros, novas riquezas. Sabiam que cada viagem era um risco, mas cada sucesso era um passo rumo à prosperidade. Eram filhos do mar, e o mar lhes concedia suas dádivas. Mas o comércio não se resumia apenas a bens materiais. Os fenícios eram artesãos habilidosos. Sua cerâmica, decorada com padrões requintados, conquistava admiradores. Seus objetos de vidro, transparentes e iridescentes, cativavam pela beleza. A destreza de suas mãos era tão valiosa quanto os metais preciosos que transportavam. Eles sabiam transformar materiais simples em obras de arte, objetos que embelezavam a vida e serviam a propósitos práticos. Às vezes, quando o vento acalmava e o mar se tornava um espelho, eles contemplavam as estrelas. Essas luzes distantes e cintilantes eram sua bússola, seu fio condutor através do azul infinito. Conheciam os nomes das constelações e compreendiam seus movimentos. Esse conhecimento, acumulado ao longo de séculos, os ajudava a navegar, evitar perigos e encontrar o caminho de casa. As estrelas eram testemunhas de suas jornadas, companheiras silenciosas na quietude da noite. As rotas comerciais fenícias eram mais do que simples linhas num mapa. Eram fios que ligavam terras díspares num todo coerente. Eram pontes por onde fluíam não só mercadorias, mas também ideias, crenças e línguas. Traziam consigo novos conhecimentos, novos costumes, novas formas de ver o mundo. E quando regressavam à casa, traziam consigo um pedaço das terras que tinham visitado. A sua cultura enriquecia-se, a sua visão do mundo expandia-se. Prata, cedro e púrpura são símbolos de sua riqueza e poder, mas são apenas a ponta do iceberg. Sua maior contribuição para o mundo foi sua capacidade de conectar, sua paixão pelo intercâmbio, sua energia incansável. Foram pioneiros cujos navios abriram novas rotas marítimas, cujas expedições comerciais expandiram as fronteiras do mundo conhecido. Sua marca permaneceu em cada porto, em cada cultura que entrou em contato com eles. Eram mestres em sua arte, e sua habilidade mudou o curso da história,
deixando para trás não apenas tesouros materiais, mas também um legado invisível que perdura até hoje. O sussurro suave das ondas parece ainda preservar a memória de suas viagens audaciosas. O silêncio precede a mudança, e o tempo volta a fluir mais rapidamente. De Tiro, o berço do seu poder naval, até Cartago, a pérola de costas distantes, uma longa jornada se estendeu. Os navios fenícios, como pássaros em voo, deslizavam sobre as ondas, carregando em seus convéses não apenas mercadorias preciosas, mas também as sementes de uma nova vida. Eram cartógrafos sem tinta, seus mapas gravados na memória, no movimento das estrelas e no sussurro das ondas costeiras. Cada porto que visitavam deixava sua marca em suas almas, e eles, por sua vez, deixavam sua marca na terra. A rota de Tiro a Cartago era mais do que uma simples rota comercial. Era um fio que cruzava as águas do Mediterrâneo, ligando o Oriente ao Ocidente, o Norte ao Sul. Ao longo desse fio corriam rios de prata, brilhando aos raios do sol, cedro, cujo perfume perfumava o ar, e púrpura, a cor dos reis e deuses. Mas muito mais importantes eram os bens invisíveis, ideias, conhecimento, línguas. Os mercadores fenícios, com seus rostos bronzeados e olhar penetrante, eram embaixadores de culturas. Testemunhavam a construção do mundo e participavam dessa construção, dia após dia, mar após mar. De Tiro, uma cidade cujas muralhas pareciam esculpidas no próprio céu, eles partiram em sua jornada. Seus portos fervilhavam de vida, o ranger dos mastros dos navios, os gritos das gaivotas, a agitação dos mercadores. O ar estava impregnado com o aroma de resina, sal e especiarias exóticas. Sabiam que novas terras, novas oportunidades e novos desafios os aguardavam além do horizonte. Cada jornada era um risco, mas também uma promessa. A promessa de riqueza, glória e talvez a descoberta de algo totalmente novo. Seus navios, essas criações magistrais das mãos humanas, os transportavam através de águas tempestuosas. Sabiam como domar o vento, como ler as marés, como encontrar portos seguros. Suas velas, infladas pelo sopro de Éolo, os guiavam a costas distantes. Cruzavam estreitos cujas águas eram escuras e cheias de segredos. Contornavam promontórios rochosos onde as ondas se quebravam com um rugido como a ira dos deuses. Mas nada podia deter seu incansável avanço. Em cada porto por onde passavam, eram recebidos com curiosidade e, por vezes, apreensão. Traziam mercadorias que os habitantes locais nunca tinham visto. Falavam línguas que lhes pareciam estranhas. Contavam histórias de terras distantes que despertavam a imaginação. E eles próprios, absorvendo os costumes estrangeiros, regressavam à casa enriquecidos. A sua visão do mundo expandia-se, tal como o horizonte que vislumbravam todos os dias. Ao chegarem às costas do norte da África, descobriram novas oportunidades. Uma terra onde o sol brilhava de forma diferente, onde o ar se impregnava com o aroma de plantas desconhecidas. Ali, no litoral, fundaram uma nova cidade que viria a se tornar grandiosa, Cartago. Essa cidade, nascida da ambição e do trabalho árduo, era a personificação do espírito fenício. Tornou-se um novo centro de poder, um novo farol em um mar de comércio e influência. Cartago cresceu como uma árvore jovem, absorvendo a força da terra e a abundância do mar. Suas ruas se encheram de vida, seus portos, de navios. Tornou-se um lugar onde mundos diferentes se encontravam, onde o comércio florescia
e as culturas se entrelaçavam. Os fenícios que fundaram esta cidade trouxeram consigo sua experiência, seu conhecimento, suas tradições. Mas Cartago não era simplesmente uma cópia de Tiro. Ela evoluiu, mudou, adquiriu sua própria alma única. À medida que sua influência crescia, sua fama também aumentava. Seus navios cruzavam o mar Mediterrâneo de uma ponta a outra. Estabeleceram entrepostos comerciais, fundaram colônias e difundiram sua cultura. Eram mais do que simples comerciantes. Eram pioneiros cujas trilhas os levaram a novas descobertas. Cada jornada, cada contato, cada troca representava um passo rumo ao desconhecido. A jornada de Tiro a Cartago foi de constante movimento e troca. Foi uma jornada construída sobre a confiança, a capacidade de negociação e o desejo pelo melhor. Os fenícios trouxeram ao mundo não apenas bens materiais, mas também a ideia de conexão, a ideia de comunidade. Eles mostraram como unir terras distantes, como construir pontes onde antes só existiam barreiras. Às vezes, ao pôr do sol, quando o céu se tingia de carmesim e dourado, os marinheiros fenícios contemplavam o mar. Era um espelho que refletia sua longa jornada. Nele, viam os reflexos de Tiro, os aromas dos bosques de cedro, o brilho dos tecidos púrpura. Sentiam o vento os levando a novos horizontes, a uma nova Cartago, a novas possibilidades. Esse movimento, essa busca incessante pelo progresso, era a própria essência do seu ser. Suas jornadas foram repletas de perigos, mas também de maravilhas. Viram cidades cujas muralhas se elevavam até o céu. Encontraram povos cujos costumes eram diferentes dos seus. Ouviram línguas que soavam como canções. Cada dia era uma nova descoberta, uma nova lição. Aprenderam com o mundo e o mundo aprendeu com eles. A jornada de Tiro a Cartago foi uma estrada pavimentada com perseverança e sonhos. Foi um caminho que conectou pessoas e terras, criando uma teia de relações que permeou todo o Mediterrâneo. Os fenícios, aqueles incansáveis marinheiros e comerciantes, foram os construtores deste mundo, os arquitetos de suas conexões. Seus navios eram seus instrumentos, e o mar, sua tela. E nessa tela, eles pintaram o quadro de uma nova civilização, um quadro que mudou o curso da história. Nas costas distantes onde Cartago se situava, encontraram não apenas oportunidades de comércio, mas também um lugar para um novo lar. A cidade construída do zero tornou-se a personificação de suas ambições. Foi um testemunho de sua capacidade de criatividade, organização e prosperidade. Cartago tornou-se seu orgulho, seu legado, seu novo centro mundial. Cada quilômetro percorrido, cada transação, cada novo contato acrescentava uma nova camada à sua complexa história. Eram pessoas que não tinham medo de olhar além do horizonte, que ousavam sonhar grande, e seus sonhos, realizados em suas viagens, seu comércio, suas cidades, mudaram o mundo para sempre. A jornada de Tiro a Cartago foi apenas um dos muitos capítulos de sua grande saga, um capítulo repleto do som das ondas, do ranger das velas e do sussurro dos ventos distantes. Uma mudança de era se aproxima, como uma brisa sobre a estepe. Os fenícios, que desbravaram rotas marítimas desde as costas do Levante até colônias distantes, carregavam consigo não apenas mercadorias, mas também as sementes de uma nova era. Seu maior presente, brilhando mais que qualquer pedra preciosa, foi uma revelação que mudou o mundo para sempre. Uma revelação impressa em sinais nascidos dos sons de sua fala.
Imagine séculos em que cada palavra, cada significado exigia a memorização de uma imagem inteira, um quadro completo. Tabuletas cobertas de hieróglifos complexos ou escrita cuneiforme exigiam anos de estudo, relegando a alfabetização a poucos sacerdotes e escribas. A complexidade desses sistemas assemelhava-se a um labirinto no qual apenas os iniciados podiam entrar. Mas os fenícios, práticos e observadores, buscavam simplicidade, buscavam velocidade, buscavam uma maneira de transmitir pensamentos com facilidade e rapidez, como velas captam o vento. Eles observaram o mundo ao seu redor. O jeito como um pássaro canta, como uma onda quebra na praia, como o vento assobia nos cabos, e começaram a compreender a conexão entre som e significado. Não a imagem de uma árvore, mas o som que ela produz quando seu nome é pronunciado. Não a imagem de uma pessoa, mas o conjunto específico de sons que a representam. Assim nasceu uma ideia. A ideia de que muito menos símbolos poderiam ser usados. Apenas algumas dezenas, cada um representando um único som, claramente definido. O som consonantal, descobriram, era a base. Eles identificaram esses elementos-chave da fala, esses blocos de construção, a partir dos quais cada palavra é erguida. Seu alfabeto, desenvolvido por volta do século XI a.C., era mais do que um simples conjunto de símbolos. Era um farol, iluminando o caminho para o conhecimento de toda a humanidade. Era simples, porém genial. Cada símbolo tinha um nome, frequentemente relacionado ao que representava, mas o símbolo em si não era mais uma imagem. Era um símbolo sonoro. Essa medida simples, porém revolucionária, literalmente deixou o mundo sem fôlego. O aprendizado tornou-se mais acessível. Os comerciantes podiam manter registros sem depender da memória ou de escribas contratados. Os poetas podiam transcrever seus versos sem o receio de que desaparecessem com a morte da última pessoa que se lembrava deles. Os historiadores tiveram a oportunidade de preservar os eventos para as gerações futuras. Este alfabeto, composto por apenas 22 letras, foi esculpido em pedra, argila e papiro. Suas formas eram angulares e ágeis, como ondas quebrando na praia. Era prático, como tudo o que os fenícios criavam. Nada de supérfluo, apenas a essência. Era um presente que carregavam em seus navios, oferecendo-o a todos que o aceitassem. Os gregos, ao se depararem com esse milagre, imediatamente reconheceram seu significado. Acrescentaram vogais, tornando-o ainda mais perfeito, ainda mais próximo do som da fala humana. E assim, por meio dos gregos, esse presente fenício se espalhou por toda a Europa, tornando-se a base do alfabeto latino e, posteriormente, de muitas outras escritas que usamos até hoje. Como uma semente plantada em solo fértil, o alfabeto fenício brotou abundantemente. Permitiu que os pensamentos viajassem mais longe do que os navios mais velozes. Permitiu que as ideias vivessem para sempre, transcendendo o tempo e a distância. Era uma arma silenciosa, porém poderosa, nas mãos da humanidade. Uma arma que não destruía, mas criava. Construiu pontes entre culturas, possibilitando a troca não apenas de bens, mas também de conhecimento, filosofia e crenças. Foi o nascimento da alfabetização como a conhecemos, o nascimento da oportunidade para que cada pessoa tivesse acesso à sabedoria ancestral. Imagine como, em movimentadas cidades portuárias, em meio aos gritos das gaivotas,
e ao ranger dos mastros, os mercadores fenícios, ao entardecer, à luz de lamparinas de óleo, desenhavam seus símbolos, símbolos mais simples que o céu estrelado, mas que continham o poder de mudar o mundo. Eles não eram filósofos no sentido acadêmico, mas seu gênio prático deu origem a uma filosofia que tornou o conhecimento acessível. Era uma revelação que não vinha das montanhas, nem dos templos, mas do convés de um navio, impregnado pelo ar salgado e pelo aroma da resina. Cada letra, seja Aleph, Bet ou Gimel, era mais do que um simples símbolo. Era uma chave para a compreensão, para a comunicação, para o desenvolvimento. Esse alfabeto, esse presente dos fenícios, tornou-se um fio invisível que unia os diversos povos do Mediterrâneo. Era um sussurro silencioso que se transformou na poderosa voz da civilização. Sua simplicidade era enganosa, ocultando o potencial para um crescimento ilimitado. Era como uma semente que, uma vez plantada, poderia dar origem a uma vasta árvore cujos galhos se espalhariam pelo mundo. E assim, enquanto os últimos raios de sol tocavam o horizonte, pintando o mar em tons de púrpura e dourado, os marinheiros fenícios talvez não tenham percebido todo o poder de sua invenção. Eles estavam simplesmente fazendo o que faziam de melhor: comerciar, viajar, viver. Mas em suas mãos, em sua busca por simplicidade e eficiência, nasceu algo que os sobreviveu, algo que continua a viver e evoluir, nutrindo as mentes e as almas das pessoas ao longo dos milênios. Este foi o nascimento da escrita, liberta das amarras da complexidade, pronta para servir a qualquer um que esteja disposto a aprender. Assim, a partir do som das ondas e do ranger das velas, do seu desejo de comunicação e comércio, os fenícios legaram ao mundo não apenas uma nova forma de escrita, mas também uma nova forma de pensar. O alfabeto tornou-se o seu legado, um farol brilhante que ainda hoje aponta o caminho para o conhecimento e a compreensão. O mar, aquela imensidão azul sem limites, sempre foi mais do que um simples elemento para os fenícios. Era um ser vivo, repleto de mistério e poder. Nutria, provia, mas também podia tirar. E onde uma pessoa se depara com um poder incompreensível, nasce a fé. Fé nos deuses que governam este mundo, naqueles que moldam os destinos dos homens. Muito antes de seus navios cortarem as ondas, os fenícios, habitantes de uma estreita faixa de terra fértil entre o mar e o deserto, já possuíam seu próprio panteão. Esses deuses estavam intimamente ligados à natureza, aos ciclos da vida e da morte, à fertilidade da terra e à abundância do mar. Entre eles estava Baal, o poderoso senhor do trovão e dos céus, cujo relâmpago fende as nuvens e cujas chuvas torrenciais eram uma lembrança de sua força. Ele era frequentemente representado com uma massa, símbolo de poder, e raios. Era um deus a quem as pessoas recorriam na esperança de uma boa colheita e proteção contra os inimigos. Mas o mar era mais próximo e mais familiar. Ele fornecia o pão, ele abria o caminho. E assim, para os marinheiros, para os comerciantes, para todos aqueles cujas vidas dependiam do fluxo e refluxo das marés, a principal divindade era Melkart. Esse nome, que significa Rei da Cidade, ressoava como um eco do vasto mar. Melkart era mais do que apenas um deus do mar. Ele era o patrono da navegação, o protetor dos viajantes, o fundador de colônias. Seu culto era especialmente forte em Tiro, uma das maiores cidades da Fenícia.
Seus templos se erguiam em ilhas rochosas, suas colunas alcançando os céus, e os sacrifícios, frequentemente de touros, simbolizavam força e abundância. Os marinheiros que partiam em longas viagens oravam a ele, pedindo bons ventos e um retorno seguro. Suas estátuas, frequentemente representadas com uma cornucópia e um tridente, eram uma lembrança de sua natureza dual. Ele podia conceder riqueza e prosperidade, mas também podia desencadear a fúria do mar profundo. Entre os céus noturnos, que os fenícios consideravam tão misteriosos e profundos quanto o mar, outras divindades também habitavam. Astarte, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra, era uma das mais reverenciadas. Seu culto se espalhou muito além da Fenícia, influenciando as crenças de muitos povos. Ela era associada ao planeta Vênus, cuja estrela brilhante aparecia no céu da manhã e da noite. Ela era a personificação da força, da beleza e da paixão femininas. Os fenícios a viam como uma mãe, a doadora da vida, e uma guerreira, protetora de seu povo. Seus templos eram repletos de incenso e música, e suas sacerdotisas eram reverenciadas como intermediárias entre o mundo dos homens e o dos deuses. Para os fenícios, um céu estrelado era mais do que um simples espetáculo. Era uma bússola estelar, uma luz guia na escuridão da noite. As estrelas eram a porta de entrada para o mundo dos deuses, sua morada. Acreditavam que cada estrela tinha seu próprio significado e influência. Constelações importantes como Órion serviam como pontos de referência para a navegação, e seus movimentos estavam intimamente ligados às divindades celestiais. A astronomia, embora não no sentido moderno, fazia parte de suas crenças religiosas. Ao observar os corpos celestes, buscavam compreender a vontade dos deuses e prever o futuro. Mas as crenças dos fenícios não eram estáticas. Com o tempo, à medida que suas rotas comerciais se expandiam, eles encontraram outras culturas e outros deuses. Seu panteão foi enriquecido, misturado e adaptado. No Egito, eles cultuavam Osíris e Ísis, na Mesopotâmia, Marduk. Mas, em sua essência, sua fé permaneceu inextricavelmente ligada ao mar, ao céu e à força vital da natureza. Seus templos, muitas vezes construídos com pedras extraídas de penhascos locais, eram mais do que simples locais de culto. Eram centros da vida social, onde as pessoas se reuniam, onde se fechavam negócios e onde o conhecimento era transmitido. Sacerdotes vestidos com túnicas brancas realizavam rituais, cantavam hinos e narravam mitos. Esses mitos, transmitidos de geração em geração, explicavam as origens do mundo, o significado da vida e a natureza dos deuses. Eram mais do que simples histórias. Eram o alicerce de uma visão de mundo, uma bússola que ajudava os fenícios a navegar por um mundo complexo e imprevisível. Suas crenças religiosas incluíam a ideia de ciclos: nascimento, vida, morte, renascimento. Tudo isso se refletia nos mitos dos deuses, nos rituais que celebravam a mudança das estações e no renascimento da natureza após o sono invernal. Essa ideia lhes dava conforto, esperança na continuidade da vida, de que após a morte a alma não desaparece sem deixar vestígios, mas continua sua jornada no outro mundo. Os fenícios acreditavam na existência de uma vida após a morte, mas não era um lugar de tormento eterno ou de delícias celestiais, como em algumas outras culturas. Em vez disso, era um lugar de esquecimento, onde as almas permaneciam nas sombras, privadas das alegrias e tristezas terrenas. No entanto,
Também havia a crença de que os vivos podiam influenciar o destino dos mortos por meio de sacrifícios e orações. Os espíritos da natureza, ninfas e sátiros, que se acreditava habitar em florestas, montanhas e nascentes, ocupavam um lugar especial em suas crenças. Esses seres podiam ser benevolentes ou hostis aos humanos, e por isso os fenícios buscavam apaziguá-los, oferecendo-lhes presentes. Quando os navios fenícios deixaram suas costas natais, levando consigo mercadorias e as sementes de sua cultura, também levaram suas crenças. Nas novas terras que descobriram, construíram templos para seus deuses, ergueram altares e difundiram seus costumes. Assim, a religião fenícia, como seu alfabeto, tornou-se parte do patrimônio cultural do Mediterrâneo, deixando sua marca nas crenças de muitos povos. O vento que enchia suas velas era o sopro dos deuses. O som das ondas era a sua voz. As estrelas eram os seus olhos. Nessa íntima conexão com a natureza, nesse diálogo constante com o incompreensível, os fenícios encontraram o sentido da sua existência, a sua força e a sua sabedoria. Eram um povo do mar, um povo do céu, um povo de fé. E essa fé, forte e profunda como o oceano, ajudou-os a superar quaisquer dificuldades, a descobrir novos horizontes e a deixar a sua marca na história. Uma mudança de era se aproxima, como uma brisa que sopra sobre a estepe. Os fenícios, cujos navios navegavam pelo Mediterrâneo, carregavam consigo não apenas mercadorias e artesanato, mas também as sementes de suas ambições. Foram essas ambições que floresceram em novas terras, que os levaram a inevitáveis confrontos com os titãs de sua época. Impérios cujas fronteiras se estendiam por milhares de quilômetros, cujos exércitos ressoavam como trovões, agora voltavam seus olhares para os comerciantes ultramarinos. Houve um tempo em que colônias fenícias como Tiro e Sidon se consideravam senhoras dos mares, suas caravanas comerciais como fios de ouro ligando terras díspares. Mas o mundo não parou. Os horizontes ocidentais acenavam não apenas com riquezas, mas também com novos desafios. Na África, ao largo das costas de Cartago, nascia um poder que desafiaria a própria Roma. O Oriente era a arena de poderosos estados cujas ambições imperiais não conheciam limites. Os assírios, aqueles guerreiros temíveis, cuja marcha ressoava como os passos do próprio destino, haviam tentado repetidamente subjugar as cidades fenícias. Tiro, aquela pérola do mar, fora sitiada e conquistada, mas seu espírito permanecera inabalável. Seus habitantes, acostumados a desafios, encontraram novos caminhos, novas oportunidades. Cada vez que seu império parecia ruir, eles ressurgiam das cinzas, como a fênix que as lendas, inspiradas por sua resiliência, talvez tenham narrado. A Babilônia, cujas muralhas pareciam inexpugnáveis, também buscava subjugar a costa fenícia. Seus reis, orgulhosos e poderosos, viam os fenícios meramente como instrumentos para suas ambições, uma fonte de riqueza e escravos. Mas os fenícios sabiam manobrar, negociar e buscar o compromisso. Sabiam como se curvar à força para preservar seu espírito e suas rotas comerciais. Então chegou o rei persa, Ciro, o Grande. Seu império, que se estendia do mar Egeu à Índia, tornou-se uma nova realidade. Os navios fenícios, acostumados a uma relativa independência, foram agora forçados a servir ao trono persa. Tornaram-se parte de uma vasta frota que ajudou os persas a conquistar novas terras, incluindo cidades-estado gregas, Tiro, Sidon
Arwad, todas essas cidades cuja glória ressoara por séculos se viram sob o domínio de um rei distante. Mas, mesmo subjugados, os fenícios mantiveram sua identidade. Seu domínio da navegação, suas conexões comerciais, sua capacidade de adaptação, tudo permaneceu com eles. Serviram aos persas, mas continuaram a conduzir seus próprios negócios, suas trocas, suas descobertas. Seus navios, ostentando bandeiras persas, continuaram a viajar, levando em seus convéses não apenas mercadorias, mas também ecos da cultura fenícia. E então, justamente quando parecia que o mundo estava congelado na expectativa de novas conquistas, uma nova potência emergiu. Os gregos, cujas cidades-estado, fragmentadas mas vibrantes, iniciaram sua rápida expansão. Suas frotas, antes modestas, tornaram-se cada vez mais poderosas. Suas rotas comerciais se cruzaram com as dos fenícios, gerando tanto competição quanto cooperação. Os fenícios, com sua experiência ancestral e conhecimento acumulado, tornaram-se uma espécie de mentores para os gregos. Os gregos adotaram seu alfabeto, técnicas de navegação e muitas habilidades artesanais. Mas, ao mesmo tempo, os gregos também se tornaram rivais formidáveis. Sua expansão para o oeste, sua colonização das margens do Mediterrâneo, sua crescente influência, tudo isso inevitavelmente afetou os interesses fenícios. A rivalidade tornou-se particularmente intensa no norte da África. Cartago, uma colônia fenícia fundada, segundo a lenda, pela rainha Dido, havia se transformado em uma poderosa cidade-estado. Sua marinha dominava o Mediterrâneo ocidental e suas rotas comerciais se estendiam até as Ilhas Britânicas, trazendo estanho e outros metais preciosos. Cartago herdou as tradições fenícias, mas ao mesmo tempo desenvolveu sua própria identidade singular. Era uma cidade onde culturas se misturavam, onde se falavam diferentes línguas, onde o comércio era tudo. Mas foi aqui, nestas costas, que começou um conflito que mudaria o curso da história. Roma, uma jovem república que rapidamente ganhava poder na Península Itálica, começou a voltar seu olhar para o oeste. Suas ambições eram tão grandes quanto seu poderio militar. Os navegadores fenícios, acostumados às águas calmas, de repente se viram diante de uma nova ameaça, sem precedentes. Impérios, com seus vastos recursos e vontades inflexíveis, estavam prontos para lutar pela supremacia. Os fenícios, cuja história era de comércio e navegação, se viram envolvidos no turbilhão de grandes conflitos, onde o destino de todo o Mediterrâneo estava sendo decidido. Os ventos da mudança, que sempre os acompanharam fielmente, agora traziam consigo o estrondo dos exércitos e o choque das espadas. A tensão aumentava como nuvens de tempestade se acumulando sobre o mar. As cidades fenícias, outrora independentes, agora sentiam o peso de impérios estrangeiros. Suas rotas comerciais, antes livres, tornaram-se arenas de jogos políticos e confrontos militares. O poder assírio, o domínio persa, a expansão grega, todos deixaram sua marca, remodelando o cenário político. Mas o desafio mais significativo era o surgimento de Roma. Essa jovem e ambiciosa república, localizada no Ocidente, via os fenícios não apenas como comerciantes, mas como um obstáculo à sua dominação global. Cartago, a pérola do Mediterrâneo Ocidental, tornou-se o centro de um novo confronto. Sua força, sua riqueza, sua poderosa marinha, tudo despertava medo e inveja.
Os fenícios, cujas raízes remontavam às terras distantes do Levante, agora se viam na linha de frente de uma grande luta. Seus navios, outrora portadores da paz e do comércio, tornaram-se objeto de intensa atenção das potências militares. Cada expedição, cada nova descoberta, agora carregava o risco potencial de um conflito. Mesmo em tempos de paz, quando os navios balançavam tranquilamente em seus portos, uma tensão invisível era palpável. O sussurro das ondas parecia trazer notícias de mudanças iminentes. O cheiro de sal e resina, familiar aos portos fenícios, agora se misturava com o presságio de uma tempestade. Sábios e sacerdotes, com o olhar fixo nas estrelas, previam provações futuras. Eles viam sinais no céu que anunciavam uma mudança de eras, um tempo de grande convulsão. Os fenícios, um povo que construiu sua civilização no mar, agora tinham que enfrentar novos desafios em terra firme. Suas habilidades náuticas, sua perspicácia comercial, sua capacidade de encontrar pontos em comum com diferentes povos, tudo isso se mostrou útil em sua luta pela sobrevivência. Eles aprenderam a navegar entre impérios, buscar alianças e explorar as fraquezas de seus inimigos. Sua história, tecida com velas e estrelas, tornou-se então uma história de luta, resiliência e uma vontade inabalável de sobreviver. Uma mudança de era se aproximava e cada fenício, do humilde marinheiro ao poderoso mercador, sentia o sopro da mudança. Era uma época em que antigos impérios se confrontavam com novas potências, em que velhas ordens desmoronavam, dando lugar a algo novo e desconhecido. Os fenícios, um povo cujos navios estavam por toda parte, cujo comércio abrangia o globo, encontravam-se no centro desse grandioso vórtice. Seu destino, como o de todo o Mediterrâneo, era decidido nos campos de batalha e nas salas diplomáticas, onde cada acordo, cada palavra, valia ouro. E nesse fluxo turbulento de eventos, os fenícios, com sua sabedoria ancestral e espírito inabalável, preparavam-se para enfrentar sua nova realidade. Nas costas poeirentas do norte da África, onde o sol beijava a areia com uma paixão especial, algo novo nasceu, como uma flor que desponta em meio à pedra. Onde antes apenas o vento movia as dunas, agora se erguia uma cidade, seu nome um sussurro de poder através do Mediterrâneo, Cartago. Ela não nasceu do sangue e do ferro, como muitas de suas vizinhas. Suas raízes estavam no empreendedorismo fenício, na saudade de terras distantes, na sabedoria adquirida ao longo de séculos de navegação. Cartago tornou-se a personificação dessa saudade, um novo farol aceso no fim de uma era antiga. Os fenícios que aqui chegaram trouxeram mais do que apenas mercadorias e artesanato. Trouxeram um espírito pioneiro, uma habilidade para construir ao longo dos séculos e a capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Encontraram uma terra rica em recursos e um clima propício ao trabalho. O porto, antes modesto, começou a crescer como um organismo vivo, absorvendo a agitação de todos os cantos do mundo conhecido. Os navios, com seus mastros altos e velas largas, tornaram-se o cartão de visita da cidade, embaixadores silenciosos de sua glória. Os cartagineses, descendentes daqueles que partiram de Tiro e Sidom, não se limitaram a copiar seus ancestrais. Reinterpretaram seu legado, acrescentando sua própria visão. Suas ambições se estendiam muito além do horizonte. Buscavam não apenas o comércio,
mas a dominação. Não apenas construir entrepostos comerciais, mas criar impérios. Seu olhar estava fixo nas ricas terras da Itália, nas ilhas do Egeu e na costa do Egito. Cada novo navio que partia de seu porto carregava não apenas carga, mas também a esperança de expandir sua influência. A cidade cresceu a passos largos, suas ruas se enchiam de pessoas de diferentes nacionalidades, falando diferentes línguas. A agitação do mercado se misturava aos gritos das gaivotas e ao rangido dos mastros dos navios. A arquitetura refletia essa fusão cultural. Tradições fenícias se entrelaçavam com motivos locais, criando a aparência única de Cartago. Templos dedicados a Baal e Astarte ficavam lado a lado com santuários pagãos, e seus sacerdotes realizavam seus próprios rituais, pedindo favores aos deuses para a cidade. Aqui, nesta terra onde o gênio fenício encontrou o fervor de uma nova era, nasceu um centro de poder capaz de desafiar até mesmo as nações mais poderosas. Cartago tornou-se mais do que apenas uma cidade, mas um símbolo de mudança. Sua riqueza cresceu, seu exército se fortaleceu e sua marinha dominou os mares. Esta cidade, nascida do desejo de excelência, tornou-se então uma fonte de inspiração e admiração para os outros. Exalava confiança, pulsava com energia, pronta para se afirmar a qualquer momento. Os mercadores cartagineses, trajados com roupas finas e com olhos atentos a cada detalhe de uma transação, eram negociadores habilidosos. Conheciam o valor de cada saco de grãos, cada lingote de prata, cada pedaço de madeira preciosa. Suas redes se estendiam das costas distantes da Espanha, onde a prata era extraída, às terras férteis do Egito, de onde o papiro e os grãos eram exportados. Abriram rotas através de águas perigosas infestadas de piratas e por terras dominadas por tribos guerreiras. Os cartagineses não temiam o risco, pois cada expedição bem-sucedida lhes trazia não apenas lucro, mas também novos conhecimentos, novas conexões e glória renovada. Suas caravanas comerciais terrestres não eram menos impressionantes que suas frotas. Carroças carregadas de cerâmica, tecidos e armas percorriam estradas empoeiradas, conectando Cartago a cidades distantes. A cada assentamento onde um mercador cartaginês chegava, ele trazia não apenas mercadorias, mas também notícias, ideias e uma nova visão de mundo. Assim, gradualmente, Cartago se tornou o coração de um vasto império comercial, seu centro pulsante, por onde fluíam riqueza e informação. Esse crescimento não podia passar despercebido. As antigas potências, acostumadas ao seu domínio, observavam a ascensão de Cartago com crescente alarme. O mapa político do Mediterrâneo começou a mudar. Em alguns lugares, o poder estava diminuindo, dando lugar a novas ambições, enquanto em outros, ao contrário, a resistência amadurecia. Cartago, com seu crescente poder e autoconfiança, inevitavelmente se viu no caminho dessas mudanças. Seu sucesso era muito evidente, suas aspirações muito grandes para permanecer nas sombras. O conselho da cidade de Cartago, composto por representantes influentes de famílias nobres e mercadores ricos, tomava decisões que afetavam o destino de milhares. Enviavam embaixadas, formavam alianças e, por vezes, até declaravam guerra. Sua diplomacia era tão hábil quanto seu comércio, visando obter o máximo benefício para Cartago. Sabiam identificar as fraquezas de seus oponentes, explorar suas diferenças, alcançar seus objetivos por meio de negociações e, quando necessário, pela força das armas.
As ruas de Cartago, em meio à agitação, estavam carregadas de tensão. Assim como o mar se agita antes de uma tempestade, o mesmo acontecia com a atmosfera política. Uma sensação de provações iminentes pairava no ar. Cartago, tendo atingido o auge de sua prosperidade, estava prestes a enfrentar seu desafio mais sério até então: resistir à concorrência de outras grandes potências que não tinham a menor intenção de abrir mão de seu lugar ao sol. A sabedoria fenícia, transplantada para o solo africano, adquiriu nova força. Os cartagineses aprenderam não apenas a construir navios e a comercializar, mas também a governar vastos territórios, a cobrar impostos e a formar exércitos. Suas instituições governamentais, embora diferentes das da metrópole, eram eficazes e adaptáveis às necessidades de um Estado em crescimento. Criaram um sistema que lhes permitia responder rapidamente às mudanças de circunstâncias, tomar decisões e implementá-las. Agora, enquanto o sol se punha sobre os antigos reinos, Cartago brilhava mais do que muitos. Sua influência se espalhava como ondas de uma pedra atirada na água. Tornara-se não apenas um centro comercial, mas também uma potência política cuja palavra tinha peso. Suas ambições eram ilimitadas, seu potencial vasto. Cartago estava no limiar de uma nova era, pronta para escrever seu nome na história do Mediterrâneo, mesmo que isso exigisse o máximo esforço e sacrifício. Mas toda grande potência também gera grande resistência, e cada amanhecer inevitavelmente dá lugar a um dia que pode trazer tanto glória quanto provações. Cartago, em seu alvorecer brilhante, ainda não conhecia as tempestades que enfrentaria. Vivia na expectativa de grandes feitos, embriagada por seu próprio poder. Mas nuvens já se acumulavam no horizonte, prenunciando um confronto que mudaria o destino do mundo inteiro. Sombras começavam a se formar sobre o Mediterrâneo. Cartago, emergindo das colônias fenícias, havia se tornado não apenas uma cidade comercial, mas uma potência formidável, com os olhos voltados para a dominação. As ambições de seus governantes, como velas infladas por um vento favorável, os conduziam a um confronto inevitável. Um pressentimento de mudança pairava no ar, sutil como o aroma de sal marinho antes de uma tempestade. O vento que outrora acariciara os navios fenícios agora ganhava força, anunciando uma tempestade. Na margem oposta, outra potência ganhava força lenta, mas inexoravelmente. Roma, jovem, porém tenaz, como uma muda brotando da rocha, observava a crescente influência de Cartago com crescente alarme. Suas legiões, forjadas em batalhas pela Península Itálica, estavam prontas para novos desafios. O Senado, cujas paredes guardavam a sabedoria de gerações, tomava decisões que determinariam o destino do mundo inteiro. Naquele momento, duas civilizações, duas vontades, dois caminhos distintos rumo à grandeza colidiram. As guerras púnicas, como ficaram conhecidas posteriormente, não foram apenas uma série de conflitos armados, mas uma luta titânica pela supremacia em todo o Mediterrâneo. Foram guerras em que o destino das nações foi decidido em campos de batalha empoeirados e nas vastas extensões do mar, onde a perspicácia comercial fenícia encontrou a disciplina militar romana, onde a sabedoria dos marinheiros contrariou o ímpeto da infantaria. A primeira guerra púnica começou com a luta pela Sicília. Esta rica ilha jazia como uma joia entre as duas potências. Cartago, que já detinha território ali, considerava a sua presa legítima.
Roma, porém, sem reivindicações antigas, via a Sicília como a chave para expandir ainda mais sua influência. A guerra assolou-se com uma fúria sem precedentes. Em terra, os romanos, acostumados ao combate corpo a corpo, depararam-se com as táticas cartaginesas, mas logo foram forçados a construir uma marinha. Eles, povos cujos ancestrais haviam percorrido a terra, estavam agora aprendendo a dominar os mares. Adotaram, adaptaram e criaram. Seus navios, embora não tão graciosos quanto os dos cartagineses, carregavam força e determinação. Os romanos, com sua engenhosidade característica, inventaram a ponte móvel, uma ponte que lhes permitia abordar navios inimigos, transformando o combate naval em uma batalha terrestre. Isso lhes deu uma vantagem. As batalhas foram brutais, repletas de reviravoltas inesperadas. O mar, lar dos fenícios, tornou-se a arena de confrontos sangrentos. Cartago, acostumada às suas vantagens navais, foi forçada a se defender. Seus renomados generais, como Amílcar Barca, demonstraram proezas estratégicas, mas nem mesmo eles conseguiram resistir ao ataque romano. Após anos de luta, batalhas extenuantes levaram à vitória de Roma. Cartago perdeu a Sicília, a Sardenha e a Córcega. O preço da dominação provou ser alto, mas o espírito cartaginês permanecia intacto. Apenas jazia adormecido, como um vulcão se preparando para uma nova erupção. Amílcar Barca, filho de seu povo, aceitou a derrota como um revés temporário. Seu olhar voltou-se para a Espanha, uma terra rica em prata e guerreiros. Lá, sob sua liderança, Cartago começou a renascer. Ele criou um novo exército, uma nova base econômica. Seu filho, Aníbal, cresceu em uma atmosfera de ódio por Roma, imbuído de uma sede de vingança. E assim começou a Segunda Guerra Púnica. Aníbal, aquele brilhante comandante, realizou o aparentemente impossível. Ele liderou seu exército, incluindo elefantes de guerra, através dos Alpes. Imagine a marcha: neve, gelo, frio, terreno desconhecido. Seus soldados, exaustos mas determinados, avançaram, perseguidos pelos elementos e por seus inimigos. A Espanha ficou para trás, a Itália à frente. A chegada deles em solo italiano foi um choque para Roma. Aníbal havia conquistado vitórias brilhantes: a Batalha de Trébia, a Batalha do Lago Trasimeno e, finalmente, a monumental Batalha de Canas. Em Canas, parecia que todo o mundo romano havia sido destruído. A estratégia de Aníbal era impecável, seu gênio militar brilhava mais que o sol. Roma estava à beira do colapso. O medo tomou conta da cidade. Nas ruas circulavam sussurros de que aquele era o fim. Mas Roma, como uma fênix, ressurgiu das cinzas. Não se rendeu. Seu povo, seus senadores, seus generais encontraram forças para resistir. Empregaram a tática da terra arrasada, evitando confrontos diretos com Aníbal e desgastando seu exército. A guerra se deslocou para a Espanha, para a África. Cipião Africano, o general romano, desafiou Aníbal em seu próprio território. A Batalha de Zama provou ser decisiva. Aníbal, exausto por anos de guerra, lutou com extraordinária coragem, mas as probabilidades estavam desfavoráveis. Roma saiu vitoriosa. Cartago foi forçada a admitir a derrota. Sua frota foi destruída, seu exército desarmado, seu território reduzido. O preço da supremacia provou-se mais uma vez proibitivamente alto. 50 anos se passaram. Cartago, embora enfraquecida, continuava sendo uma cidade rica.
Suas rotas comerciais se estendiam por vastas áreas. Roma, a vencedora, buscava o domínio completo. A disputa entre Cartago e Numídia tornou-se o pretexto para uma nova guerra. Roma, instigada por políticos como Catão, o Velho, cujas palavras "Cartago deve ser destruída" tornaram-se o lema da época, decidiu pôr um fim definitivo ao seu antigo adversário. A Terceira Guerra Púnica não foi uma guerra entre iguais. Foi uma guerra de conquistadores contra os condenados. O exército romano sitiou Cartago. O cerco durou 3 longos anos. Os habitantes da cidade, condenados à morte, lutaram com desespero. Usaram tudo o que tinham à mão: estátuas antigas, joias, qualquer coisa que pudesse servir de arma. Mas as forças eram muito desiguais. As legiões romanas invadiram a cidade. Um massacre horrível começou. Cartago foi destruída. Suas casas foram queimadas, suas muralhas arrasadas. Segundo a lenda, os romanos cobriram a terra com sal para que nada pudesse crescer ali. Assim terminou a história da Grande Cartago. Seu nome foi apagado da face da terra. O preço da dominação foi definitivo. As consequências das guerras púnicas foram colossais. Roma tornou-se a única senhora do Mediterrâneo. Sua influência estendeu-se da Espanha à Grécia. Essa vitória mudou o curso da história mundial. Mas também deu origem a novos problemas. Vastos territórios, riquezas e escravos, tudo isso transformou a sociedade romana. Os valores tradicionais começaram a ceder lugar à ganância e à corrupção. Para a civilização fenícia, cuja história estava intimamente ligada à de Cartago, essas guerras tiveram um fim trágico. Sua contribuição para o mundo, o alfabeto, sua sabedoria náutica, suas rotas comerciais, tudo permaneceu na memória. Mas seu poder político e militar havia desaparecido. O Mediterrâneo, outrora seu lar, tornou-se um lago romano. As ondas que antes levavam os navios fenícios a costas distantes agora banhavam apenas as margens do novo Império Romano. Nessa grande luta pela supremacia, onde a ambição se chocou com a tenacidade e o gênio do comandante com a vontade inabalável do povo, foram semeadas as sementes da futura mudança. As guerras púnicas marcaram não apenas o fim de uma era, mas também o início de outra, definindo o rumo da civilização ocidental por muitos séculos. E embora Cartago tenha sido destruída, seus ecos ainda ressoam no sussurro das ondas, um lembrete do preço que se paga pela grandeza. Uma mudança de era se aproxima, como uma brisa sobre a estepe. Cartago caiu, e um silêncio tão impiedoso quanto as espadas romanas se abateu sobre suas cinzas. Parecia que até o mar, aquele eterno companheiro dos fenícios, prendia a respiração, observando o declínio de uma grande civilização. As ondas que outrora lambiam suavemente os flancos de seus navios, agora timidamente beijavam as margens, como se temessem perturbar a paz dos caídos. O grande Mediterrâneo, seu lar, sua artéria comercial, seu espaço vital, havia se tornado um lago romano. Todo o poder, toda a engenhosidade, toda a vontade indomável que por séculos guiara os navios fenícios rumo a horizontes distantes, agora se refletia apenas nos reflexos do sol poente na superfície da água. Não foi um golpe repentino, foi um declínio lento e inexorável, como um fogo que se extingue após esgotar seu combustível. Após a destruição de Cartago, não apenas uma cidade, mas o coração do mundo fenício, além de sua pátria, seu antigo poder, tornou-se inatingível. A Fenícia,
berço de marinheiros e comerciantes, há muito deixara de ser um estado unificado, capaz de resistir à crescente máquina romana. Suas cidades, outrora prósperos centros comerciais, agora se viam à sombra da influência romana, sua independência derretendo como neve sob o sol da primavera. Tiro, aquela antiga cidade que testemunhou o nascimento e o florescimento da civilização fenícia, sentia agora o frio sopro da mudança. Suas muralhas, que guardavam a memória da agitação dos portos, do riso dos marinheiros e do tilintar das moedas, agora ouviam os passos dos legionários romanos. Rotas comerciais que outrora se estendiam da Grã-Bretanha à África, da Espanha às margens do Mar Negro, agora se entrelaçavam com as estradas romanas, tornando-se parte de um novo sistema unificado. Os mercadores fenícios, antes formadores de opinião e definidores de preços, eram agora meros elos em uma vasta cadeia romana. Sua sabedoria, sua habilidade em negociar, seu conhecimento das correntes marítimas, tudo ainda era valorizado, mas sob uma bandeira diferente, sob uma lei diferente. Até mesmo o próprio alfabeto, aquele presente inestimável dos fenícios para o mundo, pareceu começar a mudar seu som. Os romanos o adotaram, adaptaram-no às suas necessidades, e ele se tornou a base do alfabeto latino, que mais tarde conquistaria a Europa. As palavras escritas em letras fenícias agora soavam diferentes, adquirindo novos significados, novas nuances. Era como um rio que, ao mudar de curso, continuava sua jornada até o mar, mas agora atravessando uma nova terra. As crenças que outrora alimentavam as almas dos marinheiros também sofreram mudanças. Baal, Astarte, Melkart, os nomes dos deuses aos quais se rezava antes de partir para o mar, antes de uma viagem perigosa, antes de concluir um negócio importante, gradualmente perderam espaço. Os deuses romanos, com seus templos opulentos e cultos organizados, ocuparam cada vez mais um lugar na consciência das pessoas. Embora as antigas crenças não tenham desaparecido por completo, tornaram-se mais silenciosas, mais íntimas, como canções esquecidas, cantadas apenas entre os amigos mais próximos. Cartago, como último bastião, suportou o peso do ataque. Sua queda significou não apenas a perda de uma cidade, mas também o colapso de qualquer esperança de manter o poder anterior. Muitos fenícios, especialmente aqueles que viviam em Cartago e arredores, enfrentaram uma dura realidade. Escravidão, exílio, a perda de tudo o que haviam conquistado. Esse foi o preço que tiveram que pagar por séculos de rivalidade. Mesmo aqueles que escaparam da punição direta sentiram o mundo que conheciam escorregar por entre os dedos. Mas a história dos fenícios não termina com a queda de Cartago. Não se tratava de um desaparecimento completo, mas sim de uma profunda transformação. Suas cidades na costa leste, como Tiro e Sidon, continuaram a existir, embora com um status alterado. Tornaram-se províncias romanas, seus portos ainda recebendo navios, mas agora sob controle romano. O comércio prosseguiu, mas não mais na mesma escala ou com a mesma independência. Os artesãos fenícios, tecelões, sopradores de vidro e joalheiros continuaram a trabalhar, preservando suas habilidades ancestrais, mas seus produtos agora adornavam as casas dos patrícios romanos. Até mesmo o idioma deles, outrora falado em todas as rotas comerciais, gradualmente cedeu lugar ao grego e ao latim. Contudo, como o sussurro do vento,
sobreviveu em dialetos, em orações domésticas, em inscrições antigas. Era como as raízes de uma árvore escondidas sob a terra, que continuam a nutrir a vida, mesmo que sua copa já não seja tão exuberante. O sol se punha sobre o Mediterrâneo, pintando o céu com tons carmesim e dourado. Aquele pôr do sol não era o fim do mundo, mas sim o fim de uma era. Uma era em que os fenícios eram mestres dos mares, exploradores de terras desconhecidas, criadores da civilização. Agora, seu tempo se esvaía, deixando para trás apenas os ecos de suas grandes conquistas. O Império Romano, como um poderoso navio, cortava com confiança as ondas da história, arrastando todas as nações consigo. Os fenícios, outrora pioneiros da navegação, encontravam-se agora na periferia deste novo mundo. Seus navios, antes os mais rápidos e confiáveis, davam lugar às trirremes romanas e a embarcações mercantes maiores. Suas redes comerciais, antes as mais extensas, tornavam-se parte da logística romana. Contudo, mesmo nessa nova ordem, o legado fenício persistiu. Suas cidades, embora sob domínio estrangeiro, permaneceram centros de artesanato e comércio. Seu conhecimento, embora integrado à cultura romana, continuou sendo útil. O alfabeto, sua maior dádiva, já havia iniciado sua jornada rumo à dominação mundial, tornando-se a língua da ciência, do direito e da literatura. Gradualmente, imperceptivelmente, a civilização fenícia, como a conhecíamos, começou a se dissolver em um mar de novas culturas e impérios. Não se tratava de uma absorção forçada, mas sim de um processo natural de assimilação, como pequenos riachos desaguando em um rio maior. Seus nomes, seus deuses, seus costumes, tudo se tornou parte do mosaico que a história estava criando. Mas, mesmo nesse declínio silencioso, nessa lenta transição do centro para a periferia, algo indescritível permaneceu, algo que não pôde ser apagado. Era o espírito dos marinheiros, a sede de descoberta, a capacidade de encontrar pontos em comum com diferentes povos. Esse espírito, essa sabedoria, essa experiência, tudo isso continuou a viver nos corações daqueles que se lembravam e daqueles que aprenderam com o passado. Como o último raio de sol rompendo as nuvens antes do anoitecer, a civilização fenícia deixou sua marca. Uma marca não de destruição, mas de transformação. Não de esquecimento, mas de integração. O Mediterrâneo, outrora seu berço, agora testemunhava seu desaparecimento silencioso, porém significativo. As ondas que levaram seus navios às costas do mundo sussurravam sua história, um lembrete de que toda grande civilização, como toda vida, tem seu alvorecer, seu auge e seu declínio, mas nada desaparece sem deixar vestígios. As ondas do Mediterrâneo, berço da grande civilização fenícia, continuam sua dança eterna, carregando ecos de eras passadas para as profundezas do tempo. Seus navios, que outrora sulcavam as extensões de Gibraltar às margens do Mar Negro, são agora meras miragens, sombras fantasmagóricas na superfície da água. Mas sua memória perdura, entrelaçada na trama da história como um fio precioso em uma tapeçaria antiga. Em cada rangido de um mastro, em cada sussurro do vento, em cada borrifo salgado que alcança a costa, ouve-se o eco de suas viagens audaciosas. Eles foram pioneiros, cartógrafos do desconhecido, aqueles que ousaram ir além das fronteiras do mundo familiar, guiados apenas pelo brilho das estrelas e pelo chamado de terras inexploradas. Suas cidades, Tiro, Sidom, Biblos,
outrora pérolas brilhantes na costa, são agora meras ruínas antigas, seus segredos ocultos sob as areias do tempo. Mas, mesmo em seu silêncio, em suas pedras desgastadas pelo tempo, a história continua viva. A história de um povo que construía navios com a madeira imponente do cedro, cujas mãos eram hábeis no artesanato e cujos corações ardiam com sede de viagens. Eles não buscavam a conquista. Seu objetivo era o comércio, o intercâmbio, a unificação de diferentes culturas e povos. Eram intermediários, levando riqueza e conhecimento de um extremo ao outro do mundo. Imagine um porto movimentado, onde se misturam as vozes de mercadores de todo o mundo conhecido. O aroma de especiarias da distante Índia, o perfume do incenso da Península Arábica, o brilho de metais preciosos extraídos das profundezas da África. Tudo isso passava pelas mãos dos fenícios, enriquecendo-os e trazendo prosperidade às suas cidades. Eles eram mestres em seu ofício, hábeis na negociação, no compromisso e na capacidade de enxergar benefícios onde outros viam apenas obstáculos. Suas rotas comerciais eram artérias por onde fluíam não apenas mercadorias, mas também ideias, costumes e crenças. Seu maior legado, sem dúvida, foi o alfabeto. Símbolos simples e concisos, nascidos da necessidade de registrar transações e manter registros, tornaram-se a base de muitas línguas escritas ao redor do mundo. Foi uma dádiva que superou toda a riqueza material que carregaram em seus navios. O alfabeto, como um farol, iluminou o caminho para o conhecimento, permitindo a preservação e a transmissão da sabedoria de gerações. Tornou-se uma língua universal, compreensível a todos que buscam conhecimento. Mas os fenícios eram mais do que apenas comerciantes e marinheiros. Eram um povo de fé, cujos deuses habitavam o som das ondas, o rugido dos trovões e o brilho das estrelas. Baal, Astarte, Melkart. Esses nomes ressoavam em suas orações, suas canções, seus rituais. Eles extraíam força da natureza, reverenciavam seus elementos e se esforçavam para viver em harmonia com o mundo ao seu redor. Suas crenças, assim como suas rotas comerciais, se espalharam pelo Mediterrâneo, misturando-se com os cultos locais e criando novas e singulares formas de vida espiritual. Com o tempo, suas cidades caíram sob o domínio de impérios poderosos. Assírios, persas, gregos, romanos, todos deixaram sua marca nesta terra. Mas o espírito fenício, o espírito dos marinheiros e comerciantes, jamais se apagou. Manifestou-se em sua resiliência, sua capacidade de adaptação, sua sede insaciável de viver. Mesmo quando suas cidades deixaram de ser independentes, sua influência persistiu. Em cada novo porto onde um navio atracava, em cada novo mercado onde sua língua era falada, em cada nova lei fundada em sua sabedoria. Cartago, sua maior criação, cresceu de um pequeno assentamento para uma potência cujas ambições se estendiam muito além do Mediterrâneo. Construída sobre os princípios do empreendedorismo e da navegação fenícia, esta cidade tornou-se um novo centro de poder, desafiando a própria República Romana. As guerras púnicas, essa luta titânica pela supremacia, tornaram-se um dos períodos mais dramáticos da história do Mediterrâneo. Elas colocaram dois mundos, duas visões diferentes do futuro, dois modos de vida distintos em confronto. Roma, com suas legiões e disciplina, seu desejo por ordem e expansão, confrontou Cartago, cuja força residia no mar, no comércio
e em sua capacidade de encontrar pontos em comum com diversos povos. Foi uma batalha não apenas de exércitos, mas também de civilizações. No fim, Roma saiu vitoriosa e Cartago foi destruída. Parecia que a história fenícia havia chegado a um fim trágico. Mas este foi apenas o começo de uma nova era. As cinzas de Cartago, como sementes levadas pelo vento, espalharam-se pela terra, carregando consigo um fragmento da sabedoria fenícia. Suas habilidades comerciais, seu conhecimento marítimo, seu alfabeto, tudo isso se tornou parte da cultura romana, enriquecendo-a e tornando-a ainda mais poderosa. Os fenícios, como povo, desapareceram, mas seu legado sobreviveu, transformando-se e adaptando-se às novas realidades. Eles deixaram para trás mais do que apenas vestígios materiais, cidades, moedas, artefatos. Deixaram algo mais valioso, um espírito de exploração, um espírito empreendedor, um espírito de abertura para o mundo. Esse espírito, como uma bússola invisível, continuou a guiar as pessoas, abrindo novos horizontes. Observe o mapa do Mar Mediterrâneo. Imagine essas linhas conectando portos, cidades e continentes. Essas eram as rotas fenícias. Rotas que abriram caminho para futuras descobertas, para o desenvolvimento da civilização. Seus navios, essas maravilhas de madeira, construídas por mestres artesãos, foram prenúncios de mudança. Eles transportavam não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e cultura. Seu alfabeto, simples e engenhoso, tornou-se a base para muitos sistemas de escrita. Permitiu-lhes registrar pensamentos, preservar conhecimento e transmitir sabedoria. Foi um dom que continua vivo e a evoluir, permeando todas as esferas da atividade humana. De textos antigos à tecnologia digital moderna, ecos da engenhosidade fenícia estão por toda parte. Olhe para as estrelas. Os fenícios eram marinheiros habilidosos que se orientavam pelas estrelas. Seu conhecimento do céu, sua capacidade de interpretar sinais celestes, os ajudava a encontrar o caminho através do vasto oceano. Essa conexão com o cosmos, essa sede de conhecimento, continua a nos inspirar até hoje. Suas cidades, outrora reluzentes no litoral, agora jazem em ruínas. Mas seu espírito, o espírito dos marinheiros e comerciantes, vive dentro de nós. Em todos aqueles que almejam novos horizontes, que buscam novos caminhos, que acreditam no poder da troca e da cooperação. Os fenícios nos ensinaram que o mundo é vasto e belo e que deve ser explorado, compreendido e conectado. A história deles é a história de como pequenas cidades-estado conseguiram influenciar todo o mundo conhecido. É a história de como a coragem, o espírito empreendedor e a busca pelo conhecimento podem mudar o curso da história. É a história de como, mesmo após o declínio de uma grande civilização, seu legado continua vivo, inspirando novas gerações. As ondas do Mediterrâneo sussurram seus nomes: Tiro, Sidom, Biblos. Elas nos lembram de um grande povo que deixou uma marca indelével na história da humanidade. Um legado de marinheiros e comerciantes que vive em nossos corações e mentes, guiando-nos a novas descobertas e conquistas. Uma mudança de era se aproxima, como o sopro do vento sobre a estepe, o sussurro suave das ondas. Os fenícios, aqueles que outrora inalaram o ar salgado e sopraram palavras na argila e no papiro, agora estão para sempre entrelaçados na trama do tempo.
Suas cidades, outrora resplandecentes ao alvorecer do Mediterrâneo, dissolveram-se nas areias da história, deixando apenas ecos de sua antiga glória. Mas pode-se falar, enfim, quando o rastro permanece eterno? As ondas que acariciavam suas costas agora carregam ecos de suas canções, de suas aspirações. Essas ondas, eternas andarilhas, lembram-se do ranger dos mastros, do farfalhar das velas, da agitação das praças dos portos. Lembram-se de como grandes viagens nasceram de pequenos e ousados portos, de como a coragem e o conhecimento das estrelas guiaram os navios através da neblina e das tempestades. Os fenícios ensinaram o mundo a olhar além do horizonte, a não temer o desconhecido. Seu alfabeto, esse presente precioso, continua vivo, pulsando em cada linha, em cada palavra nascida na terra. Tornou-se um fio condutor que une tempos, uma ponte entre almas. Eles se foram, mas não desapareceram completamente. Seu espírito, o espírito dos descobridores, dos incansáveis comerciantes, dos sábios artesãos, vive em todos aqueles que buscam a compreensão, que acreditam no poder do diálogo e da troca. Sua história é mais do que uma mera crônica do passado. É uma parábola de como a coragem e o desejo de luz podem iluminar o mundo. No silêncio das pedras ancestrais, no murmúrio das águas costeiras, seu sussurro suave pode ser ouvido. Eles nos lembram que cada pôr do sol é apenas a promessa de um novo amanhecer, que cada desvanecimento é o início de uma nova memória. E assim, quando o último raio de sol toca o horizonte e a frescura da noite envolve a terra, podemos sentir essa calma e suave respiração da história. O sussurro tranquilo das ondas, carregando em si a eternidade.